Vamos retornando, galerinha, para a nossa parte 2 da nossa aula de hoje. Nós estávamos falando aí sobre a evolução dos computadores, né, a nível de software, a nível de SO, e aí vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, tá certo, pessoal? Hoje, galerinha, nós estávamos falando que na primeira geração dos computadores, lá na parte moderna, começou aí lá em 1945, que foi o processo de finalização da Segunda Guerra Mundial. Os computadores ainda não trabalhavam com sistemas operacionais propriamente ditos, tá? Do jeito que a gente conhece hoje em dia. Visto aí que as operações eram através diretamente do hardware. Então, os primeiros computadores, tudo era feito diretamente com hardware, tá? Se vocês assistirem aí o filme A Máquina de Turing, vocês vão visualizar como é que eles operacionalizavam, tá? Como era que eles colocavam comandos, instruções na máquina. A principal implicação desta abordagem é o fato aí que era muito difícil de criar rotinas programáveis, tá? Exigindo aí trabalho intenso dos operadores de máquina. Esses operadores normalmente eram matemáticos, tá bom? E eram, assim, normalmente eram os melhores matemáticos que existiam naquela época, que trabalhavam aí como os operadores dessas máquinas. Eles precisavam aí eles tinham muito trabalho para criar essas subrotinas programáveis, tá certo? E aí, pessoal, esse conceito de sistema operacional que nós temos hoje, a introdução desse conceito, ela só foi inserida através aí da segunda geração dos computadores, a segunda geração que já se chama de geração moderna, tá? Lá em 1955, a partir dessa data, a partir desses anos, através da programação em BEF, tá? E aí, galerinha, vários comandos já poderiam ser executados em sequência. Então, nós já tínhamos vários comandos que poderiam ser executados, só que esses comandos ainda não eram em linhas de código. Esses comandos eram como se fossem cartinhas, tá? Em cartões perfurados, em cartões que tinham várias sequências de furos, lógico, alguns pertinhos do outro, né? Tinha uma forma aí de identificar a instrução desses furos. E aí, pessoal, esses cartões perfurados, eles eram inseridos na máquina, a máquina conseguia identificar o padrão dos furos e, de acordo com o padrão dos furos, ela entendia que seria executado uma sequência de comandos, tá bom? Então, esses cartões perfurados, eles foram uma das primeiras formas de realizar programações aí da forma que a gente conhece, dando comandos. Lá em meados de 1900, né, lá em meados de 1960, né, depois de um bom tempo depois, os primeiros sistemas operacionais, eles foram desenvolvidos conforme a evolução da tecnologia da época. Então, dependeu aí da tecnologia que era desenvolvida naquela época. Contudo, cada máquina possuía o seu próprio SO. Galera, guardem essa informação. No início, quando nós começamos, né, quando os cientistas, né, começaram nesse processo de criação dos sistemas operacionais, cada tipo de máquina tinha um SO diferente, pessoal. Então, se uma empresa criava uma máquina, ele criava um SO para aquela máquina. Se outra empresa criava uma máquina, ele criava um SO dedicado só para aquela máquina. Se outra empresa criasse outra máquina, tinha um outro SO criado para aquela máquina. E a gente já sabe que isso não dá certo. A gente já sabe porque a gente viu o que acontece quando não há uma integração de componentes, não há integração de recursos. O que acontece? O preço vai lá para cima e aí há uma inviabilidade desse produto no mercado. É complicado criar tecnologia porque cada máquina tem um tipo de SO diferente, não tem quem aguente, tá? Não tem quem aguente. Então, era o que implicava na incompatibilidade dos mainframes distintos, tá? Visando esse problema, porque isso era um dos principais problemas, com certeza.
que era a incompatibilidade dos SOs de máquinas distintas, um grupo de desenvolvedores, tá? Da AT&T, tá? Criaram aí o Unix. Guardem esse nome na mente, porque até hoje ele é muito conhecido, Unix, tá? Um grupo de desenvolvedores criaram o Unix lá em 1969, com o objetivo de resolver o problema de diversos tipos de sistema operacional, um para cada tipo de máquina. Sendo aí o primeiro, olha aí, o Unix, sendo aí o primeiro sistema operacional moderno da computação. Então, querendo ou não, ele tem a sua importância na história, tá bom? É possível afirmar que mais de 90% dos SOs atuais, de alguma forma, eles foram influenciados pelo Unix, tá? De alguma forma, direta ou indireta, eles foram, de alguma forma, influenciados pelo Unix, tá? Então, guarda essa informação. Desenvolvedores, para resolver o problema, criar um sistema operacional que unificasse, que conseguisse rodar em diferentes tipos de máquinas, tá bom? Guarda essa informação. O Unix, ele introduziu o conceito muito importante para a computação, que foi a portabilidade, o multiusuário, multitarefas e o compartilhamento de tarefas. Então, vejo que esse sistema operacional possibilitou para uma máquina. Olha esses 4 recursos. Pessoal, ele foi importante. Ele marcou a história dele, né? Ele fez a história dele, ele fez a fama dele, tá? Nessa época. E aí, galerinha, durante a década de 70, o Unix aí foi distribuído gratuitamente. Guarda essa informação. Ó, ele foi distribuído e foi gratuitamente, tá? Gratuito. Quem pegou nessa época, pegou. Incluindo aí seu código-fonte para universidades e órgãos governamentais norte-americanos, o que conferiu aí muita popularidade para esse sistema. Foi uma jogada de marketing, né? Eles deram de graça aí para popularizar o sistema operacional. Sua interface era totalmente em modo texto e sem interface gráfica. Guarda essa informação que também ela é importante. Então, o Unix foi o primeiro sistema operacional criado aí com o objetivo de unificar todos os sistemas operacionais que antigamente cada um tinha o seu. Ele chegou para unificar, para ele conseguir rodar em múltiplas plataformas. A sua primeira versão aí foi distribuído de forma gratuita para universidades e órgãos governamentais, e ele era aí de modo texto. Todo o sistema operacional era de modo texto e não tinha interface gráfica. Então, se ele não tinha interface gráfica, esse aqui é a criatura que eu disse que qualquer coisa que você precisava fazer no computador, você tinha que escrever um monte de texto. Tá bom? Agora, pessoal, durante a história, enquanto o Unix estava lá brigando, fazendo suas atualizações, melhorando o seu processo de criação, aí o que foi que aconteceu? Do outro lado do multiuniverso, o que era que estava rolando, tá? Apesar de fazer bastante sucesso aí nos anos 70, o Unix, ele continuou a ser desenvolvido durante toda esta década e a seguinte também. Mas olha aí, do outro lado do multiuniverso, estava acontecendo outra revolução. No ano de 1983, um revolucionário programador chamado Richard Stallman criou o projeto GNU. Eita! Guarda essa informação, porque Unix versus GNU
até hoje existe, viu? Até hoje, guarda essa informação. Criou aí o GNU. Ele afirmava, o criador, o Richard, afirmava que os softwares deveriam ser desenvolvidos de maneira livre. Olha aí, essa termologia a gente já estudou no módulo passado, né? O software deveria ser desenvolvido de maneira livre, sem restrições à leitura ou à modificação do seu código-fonte. E aí o que foi que veio, né? Isso daí já plantou a sementinha de alguém que vocês já conhecem. Aí, pessoal, lá do outro lado do multiuniverso, do primeiro, a Universidade MIT, eles estavam aí desenvolvendo o OX, tá? O OX era o Windows System, que, como o seu nome já diz, é um sistema gráfico de janelas para o Unix. Aí, quando o GNU apareceu, o MIT chegou e falou, olha, tá aqui, toma, né? Olha aqui, chegou agora uma interface gráfica para o Unix. Olha aí. E aí foi confusão, menina. Aí foi loucura, porque uma interface gráfica para uma máquina que todo mundo tinha que digitar um monte de código para fazer qualquer coisa, tá? E aí ele permaneceu proprietário até 1987, quando uma versão open source foi lançada, sendo incorporada no desenvolvimento desse sistema operacional, tá bom? E aí, pessoal, do outro lado, né? Porque aqui é uma jogada tipo de ping-pong. Um lado está acontecendo uma coisa, o outro lado está acontecendo outra, e a gente tem que acompanhar. Então, um dos principais objetivos da GNU, que é o outro, né? O que foi lançado depois, o que foi criado depois, com o objetivo de ser livre, sempre foi desenvolver a sua própria versão do Unix. Olha aí, eles queriam, né? Desenvolver a sua própria versão do Unix. Porém, eles tinham um problema. O kernel deles, o kernel que roda todo o SO, não estava muito legal, não. Não estava conseguindo encontrar um que fosse compatível com a realidade deles. Tentavam, mas não conseguiam. Aí o que foi que aconteceu? Um programador chamado Linus estava ali estava desenvolvendo outro kernel para o GNU, de boa, tranquilo. E esse carinha chamou o kernel dele de Linux. Olha aí quem é que aparece na história. Olha aí quem foi que apareceu na história, pessoal. Em seu primeiro lançamento, lá em 91, chegou aí a versão 0.2. O Linux já possuía mais funcionalidades que o GNU, o que atraiu bastante desenvolvedores. Então, daí, pessoal, não tinha como mais voltar para trás, tá bom? O kernel do Linux foi inserido no GNU e hoje a gente conhece aí como esse produto, né, como esse projeto, como sistemas operacionais Linux, tá? Que são os sistemas operacionais livres. E o do outro lado, que é o Unix, ele deu aí, querendo ou não, o início da história para os sistemas operacionais proprietários também, tá bom? Além disso, os programadores eram e ainda são livres para utilizar o kernel Linux em seus próprios sistemas, o que acabou aí gerando as famosas distribuições conhecidas até hoje, por exemplo. Aqui, galerinha, é um fluxograma que eu trouxe para vocês, que na verdade não é um fluxograma, é uma linha do tempo que mostra, né, a partir de que época que foi sendo criada determinadas coisas, tá bom? E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês visualizarem o Linux. O Linux, ele possui o kernel e ele também, inicialmente, né, o Linux era somente modo texto, igual o Unix, tá bom? Igual o Unix no início. Depois surgiu a preocupação de criar interfaces. Muitos profissionais até hoje gostam de utilizar, mesmo o Linux tendo versões, mesmo o Linux tendo estrutura gráfica, muitos programadores ainda gostam de utilizar em modo texto. E aqui, galerinha,
eu trouxe para vocês uma interface aí dos primeiros, né? As primeiras interfaces utilizadas pelo Linux, que foi a KDE 1.0, lá em 98. Vejam aí a estrutura, já tem uma estrutura bem que bonita, né? Para aquela época, 98, ó, uma estrutura cheia já de emotions, de figuras que representavam aplicativos. Aqui eu já acho que está muito avançado. Tem aí o KDE 3. Esse aqui a gente já começa a observar que já está bem mudado, né? Tem mais estrutura gráfica, possui mais cores, os recursos também estão mais modernos. Que eu trouxe só para vocês visualizarem como é que foi mudando ao longo do tempo. Aqui já é o Linux 2010, o KDE 4. Só com essa imagem a gente já começa a observar que os ícones já estão diferentes, ó. Aqui já tem o Mozilla Firefox, aqui já tem o símbolo de configurações, aqui nós temos aí o botão iniciar, área de trabalho aqui no caso. Então, nós temos já até versões, por exemplo, para mudar estruturas de papel de parede, a parte gráfica, algo bem legal. Lá em 1999, né, voltando um pouquinho, essa aqui é a versão de 1999 do Linux. Já tinha os jogos muito legais, o Paciência, olha aqui o Campo Minado. Esse aqui para mim entrou na história. Às vezes eu ia para a Lan House, não era nem para acessar a internet, era só para ficar jogando Paciência e Campo Minado. Eu sempre gostei muito. E eu durante muito tempo achei que o Campo Minado era só sorte. Mas não é não, tem uma lógica por trás de como jogar o Campo Minado. Eu acho fantástico. Aqui nós temos aí o Linux da versão 2002, que nós temos, né, várias instruções. Aqui a gente já consegue observar, ó, a classificação de imagens. No caso aqui, ó, a organização de pastas, arquivos de texto, arquivos de imagem. Já tinha estruturas fantásticas do sistema operacional. Nós temos o Linux 2011. Esse aqui é um estilo que é o GNOME, tá? É um tipo de sistema operacional Linux, o GNOME, que aqui nós temos, né, vários recursos fantásticos ao Mozilla Firefox. É um navegador que você sempre vai encontrar em sistemas operacionais Linux, tá? O Mozilla Firefox. Normalmente você nunca vai encontrar o Google instalado automaticamente aqui, não. Sempre é o Mozilla. Outra característica, né, que a gente precisa observar, que eu trouxe para vocês. Mesmo o Windows sendo um sistema operacional proprietário, como a gente já estudou lá no primeiro módulo, ele ainda está presente no mercado de uma forma muito forte. Percebam aqui, ó, nós temos, ó, Windows 7, Windows 10, Windows XP, Windows 8, Windows 8. Olha a quantidade de percentual de máquinas que utilizam Windows. E as poucas que não utilizam Windows, utilizam macOS, por exemplo. Tá? Então, nós precisamos conhecer mais os sistemas operacionais Linux, tá, pessoal? E aí, falando um pouquinho da outra parte, né? Da outra parte da história, queria mostrar para vocês algumas versões do Windows também, para vocês conhecerem algumas características, né, algumas diferenças entre esse sistema operacional. Nós temos aí o Windows 1.0, que foi criado em 85, então o Windows também já é bem antigo, tá? Ele rodava em instalação prévia, utilizava já mouse e precisava treinar aí o usuário, tá bom? O usuário, querendo ou não, todo usuário, quando começava a utilizar esses recursos, ele precisava de treinamento, tá? Para conhecer um pouco mais esses sistemas. Aqui nós temos também o Windows 2.0, lá de 87. Tinha aí a primeira versão do painel de controles, que é aquele que eu conversei com vocês. Já conseguia minimizar, maximizar, ou seja, né? Deixar visível a tela ou então diminuir a tela. E aqui, pessoal, foi lançado o Word e o Excel. Então, vejam que o Word e o Excel são dois editores bem antigos.
bem antigos mesmo, tá? Outro ponto, o Windows 3.0. O Windows 3.0, que foi criado aí lá em 1990, ele já precisava de um HD, ele permitia a execução aí de programas em janelas, já tinha aí a estrutura de 256 cores, e aí já tinha aí a primeira versão do Paciência, né, do joguinho Paciência. Nós temos aí o Windows 3.1, lá de 92, primeira versão do Campo Minado, olha aí, show de bola, né? O Campo Minado surgiu faz tempo, viu? E o programador que pensou no Campo Minado, ele se garantiu, porque esse jogo até hoje existe e ainda é muito aclamado. Permitia que os programadores conseguissem controlar o mouse também, e no caso, o DOS conseguia ser controlado através do mouse, e eles já conseguiam aí fazer o sistema aí de CD-ROM, tá? Funcionar. O Windows 95, nós já tínhamos aí a introdução do menu e do botão iniciar. Então, era uma estrutura, pessoal, nova, né? Olha aí, nós já tínhamos aqui a introdução do botão iniciar. Ó, utilizava 32 bits. E olha aqui quem era que estava surgindo. O Internet Explorer, tá? Então, o Internet Explorer aí começou a ser inserido no Windows lá em 1995. Outra configuração do Windows é o Windows 98. Ele era aí já, nessa época, eles já estavam desenvolvendo o embrião, o início do que um dia seria o Media Player, tá? Que é o principal reprodutor aí de áudio, certo? De músicas do Windows. Já tinha um botão de avançar e voltar, né? Que isso daqui já foi um incremento. Já tinha barra de endereços no Windows Explorer. E aí, pessoal, já tinham sistemas de drive. E olha o que é o legal. Se lembram que teve uma época da arquitetura e manutenção de computadores que a gente falou sobre a introdução da arquitetura das máquinas que recebiam USB? Pois é. Não foi só a parte da estrutura de hardware. O software também precisou ser modificado para ele aceitar essa estrutura. Então, o Windows 98, ele já estava inserindo aqui, ó, as instruções para receber o suporte de USB, tá bom? Outro ponto, o Windows 2000 já tinha aí a versão para usuários finais, como nós, tinham aí o Movie Make, olha aí, outro aplicativo que até hoje é utilizado nas máquinas. Nós tínhamos também outra versão do Windows, que foi o Windows 2000. Essa versão foi lançada também uma versão para servidores, que são outro tipo de computadores mais potentes, que precisam aí de um poder de processamento bem maior. E tinham esse suporte para esse estilo de máquina, tá? E aí, pessoal, começou uma era dos sistemas operacionais do Windows que eu acho fantástica. Eu sempre gostei muito dessa versão. Eu cheguei a utilizar já essa versão, que foi a versão do Windows 2001. Essa versão era fantástica. Quem utilizava não queria outra vida a não ser utilizar o Windows XP. Para mim, foi uma das melhores versões do Windows que eu já utilizei até hoje, tá? Ele tinha aí já o suporte para gravação de CDs, durou durante 13 anos. Então, a versão foi tão boa, pessoal, ela ficou no mercado 13 anos, tá? Porém, tinha alguns problemas com segurança. Depois, o Windows lançou o Windows Vista. Esse Windows Vista, ele era muito mais dedicado para a parte gráfica. Teve melhorias gráficas muito consideráveis. Porém, eu já falo para vocês, quando eu comecei a usar, estava usando o Windows XP e mudei para o Windows Vista, eu senti uma diferença gritante até na parte da lentidão, porque como ele tinha muitos recursos gráficos, também gerava lentidão na máquina, tá?
Ele já tinha um controle de drives, tinha ferramentas aí de DVD, tá bom? Aí tem as suas melhorias, né? Tem os seus pontos bons, seus pontos fracos. E aí, pessoal, é como se o Windows lançou o Windows XP, ficou muito tempo no mercado, vacilou quando lançou outros, e aí o Windows só se redimiu dos erros anteriores quando ele lançou o Windows 7, tá? Não sei se alguns de vocês concordam, se já tiveram oportunidade de utilizar. Eu acho que vocês nunca conseguiram, vocês não são da época ainda de utilizar o Windows XP, não. Acho que nenhum de vocês utilizou máquina com Windows XP. Mas quem usava o XP e quem gostava do XP só conseguiu gostar de outro sistema operacional fora o XP quando o Windows 7 foi lançado. O Windows 7, depois do XP, para mim, ele foi o melhor, tá? Depois do XP. E isso aqui, pessoal, não aconteceu, não foi só comigo, pelo jeito aconteceu com muitas pessoas, tá? Fez todos, né? Todos aqueles que usavam XP normalmente pularam para o 7 quando visualizaram, quando começaram a utilizar. Ele tem recursos fantásticos. Esse recurso aqui é um dos que eu gosto demais. Ele corta a tela que você está visualizando. Tinha vários jogos, tinha aí o sistema de notinhas para você colocar na tela, tinha lista. Era fantástico. Muito bom o sistema operacional. Aí depois veio o 8, né? Veio o 8, não ficou muito tempo não, mas veio o 8, trouxe impactos de grande mudança, principalmente na interface, porque começaram a utilizar recursos, né, de touch, certo? Já suportava o USB 3.0, que era mais rápido, mais eficiente. Depois do 8 veio o 8.1, lá em 2013. Retorna aí ao botão iniciar, que deixaram de ter e depois voltaram. Se arrependeram e voltaram com o botão iniciar, tá certo? E aí, pessoal, já tinha maiores permissões, tá certo? O Windows 10, tá? Que foi lançado em 2014. Esse Windows 10 aqui, para mim, uma das grandes mudanças foi a possibilidade de você já instalar aplicativos na própria máquina através de uma lojinha que o sistema operacional tinha. E aí ele tinha até também já um direcionamento para o Xbox, tá bom? Se você queria comprar jogos do Xbox, você conseguia instalar na própria máquina e já conseguia jogar também. Lógico, se tua máquina suportasse, tá? Tem que ver também o poder de processamento da máquina. Nós já falamos dos sistemas Linux, vimos pelo menos alguns modelos, né, algumas interfaces da parte gráfica, a gente conseguiu visualizar pelo menos um pouquinho das mudanças. Vimos também algumas mudanças gráficas do Windows e agora a gente vai visualizar um outro sistema operacional que a gente não pode deixar de falar, que é o macOS. Tá? O macOS, pessoal, ele foi criado pela empresa Apple, e ele sempre foi considerado como um dos sistemas operacionais, mas ele é um sistema operacional mais fechado, tá? Ele foi criado especificamente para máquinas Mac, tá? Para máquinas da Apple. Então, o Windows pode ser utilizado em computadores da Samsung, em computadores da Positivo, em computadores aí da Lenovo, mas o sistema macOS só pode ser utilizado em máquinas da Apple, tá? Então ele é restrito, certo? Começou aí lá em 1984, já tinha uma estrutura de menu bem bonita para aquela época, bem desenhada. Já conseguia arrastar e soltar, que era algo que normalmente os sistemas operacionais não tinham, certo? Já tinha uma estrutura bem diferente das outras, tá? Lá em 85 aí já tinha um comando de desligar, já tinha um sistema de arquivos hierárquicos que já trazia uma grande diferença para esses estilos de computadores. O macOS lá em 86 já suportava algumas tecnologias a mais que outros sistemas operacionais já não conseguiam. Todo ano, praticamente, a Apple queria inovar em alguma coisa, trazer algo diferente.
Em 87, melhoramentos no hardware tornaram o sistema melhor. Então, querendo ou não, às vezes os programadores conseguiam resolver o problema de software, mas o hardware não acompanhava. Então, nessa época aqui foi feito o melhoramento do hardware para a tecnologia do software ser acompanhada, tá bom? Em 87 também foi feito aplicações de background, foram criadas aí a numeração de versões finais, já tínhamos várias estruturas, ó, bem definidas, tá? Como a estrutura de som, de mouse, configurações eram bem desenhadas, tá? Bem mais fáceis para o usuário identificar. Lá em 88, introduziu aí uma forma que permitia que usuários gravassem rotinas do teclado e do mouse. O sistema operacional completo e estável, e já conseguia, né, já colocar, ser instalado 15 programas dentro da máquina, já tinha esse poder de processamento para 15 programas. Naquele tempo, olha aí a restrição 15 programas na máquina. Hoje em dia o povo tem um monte, né? Lá em 91, pessoal, já tinham aí a parte de desenvolvimento de sistema de memória virtual, já fazia o compartilhamento de arquivos e já tinham aí a possibilidade de dispositivo disponível aí em CD, tá? Esse sistema operacional já estava disponível em CDs para ser instalado em outras máquinas. O 91 já tinha também... esse daqui é repetido. E aí, pessoal, uma outra característica do macOS lá em 97. Uma das características que eu achei fantástica foi que já naquela época eles já tinham uma preocupação com temas para a interface. Então, eles não se preocupavam só com o funcionamento, eles já se preocupavam com a estética, com a beleza do sistema operacional, tá bom? Logo após a volta aí do Jobs, né? Porque o Steve Jobs teve um tempo que ele ficou fora da Apple, abandonou, ficou fora, e quando ele voltou, ele trouxe muitas mudanças para a empresa, principalmente nesse sentido, de layouts. Em 99, a gerência de memória foi melhorada, melhorou o suporte para rede sem fio, utilizava já em 99 já era utilizado o software da Apple Update para instalar hardwares, tá? Isso aqui é um sistema que você já conseguia fazer a atualização de software. Então, isso daqui, pessoal, já era um grande avanço. Olha a estrutura de layout. Em 2001, pessoal, a Apple lançou aí uma estrutura gráfica muito potente. Ela era criticada por essa estrutura gráfica, falava que eram criticadas pela péssima responsividade da interface, que era cheio de bugs, mas eles estavam já tentando desenvolver interfaces mais bem elaboradas, tá bom? Aqui nós temos várias versões da estrutura da Mac, né? Muitas e muitas versões foram feitas. Outro tempo, pessoal, 2001, os softwares, os sistemas operacionais da Apple já tinham aí ferramentas para gravação de CD e DVD. Ainda era criticado, né, pela responsabilidade da interface. Em 2002, nós já tínhamos aí uma outra característica que era o reconhecimento de escrita à mão, tá? Mudou o nome dos serviços de rede também. Em 2003, começou a implantar o sistema de multi-usuários dentro de uma máquina. Já tinham softwares que eram compatíveis com arquivos do Word, que eram utilizados lá no Windows. Na versão 10.4, eles tinham aí uma característica que nós visualizamos até em arquitetura de computadores. Quando a Intel foi lançada, os processadores, ninguém quis investir na Intel. Então, o primeiro computador que pegou os processadores da Intel para rodar, para testar, para realmente trazer para perto foi o Mac, né? Então, ele foi o primeiro a rodar em arquitetura Intel.
olha aí, que hoje, né, ainda é o sucesso. Outubro aí de 2007, houve o compartilhamento de arquivos de rede já melhorado, controles de permissões, backups automáticos, isso daqui já era algo muito fantástico, e 300 mudanças básicas para o seu antecessor. Então, entre o último lançamento, eles fizeram 300 mudanças básicas, que talvez o usuário não conseguisse visualizar de uma forma física, mas operacional foi realizado mudanças. Em 2009, houve uma melhor performance, mais eficiente, reutilização de memória, redução da utilização de memória, e também tinham começado a descontinuidade de programas anteriores. Em 2011, houve aí o display de aplicações de mais fácil navegação, houve também aí, outras participações em ferramentas mais bem elaboradas. E se vocês observarem, a estrutura gráfica, ela sempre foi muito diferente, tá? Muito diferente. O 2012, houve aí uma melhora das interfaces, tá? Já iniciou aí a introdução da central de avisos, foi feito o melhoramento da central de avisos. Melhorou aí, lá em 2013, o consumo de energia, que isso aqui também é um grande problema dos computadores, e já começava-se a compatibilidade dos aplicativos do iOS, que é justamente se você tem mais de um dispositivo da Mac, esses arquivos eles conseguem ser compartilhados e serem aí, você conseguir utilizar a integração deles. E lá em 2014 foi que efetivamente houve a integração dos iClouds, que é o sistema de armazenamento, tá bom? Outro ponto, pessoal. Lá em 2015, o foco da Mac já era agora estabilidade, desempenho e segurança. Eles focaram nessa época nessas 3 características, tá bom? Que aí, no caso, tinha também o multitouch, né? Multitouch, conseguia aí clicar em diferentes locais da tela, que já conseguia ter esse retorno. Eles tinham aqui, lá em 2016, o foco, a continuidade do iCloud, que o iCloud é um sistema muito forte da Apple, e em 2016 eles deram prioridade também para a Siri, tá? O desenvolvimento da Siri e a Apple Play, certo? A tão famosa Siri. Aqui a gente também consegue, pessoal, depois que nós visualizamos um pouquinho sobre essas 3 potências dos SOs, que são os sistemas operacionais Linux, os sistemas operacionais Windows, os sistemas operacionais macOS, nós temos um outro tipo de computadores, que são os computadores móveis. Normalmente aí são os smartphones, que hoje aí estão mais presentes do que nem sei o que na sociedade. E olha aqui o que a gente pode observar. O Android foi um sistema operacional que ele é jovem, ele é bem recente, e ele já pegou uma boa parte da fatia do mercado. Olha aí, 56,1% já fazem parte aí do Android, por exemplo. Em segundo lugar, o iOS. Tá vendo? O sistema operacional para mobiles da Microsoft, ele ainda vai crescer, né? Ele tem muito mercado para crescer. Só precisa se popularizar ainda mais, tá bom? E aí, galerinha, o Android, né, o sistema operacional Android, ele foi desenvolvido pela Google, tá? Então, o Android, ele é da Google. Os primeiros celulares Androids, eles até vinham com o símbolo da Google inserido aí na parte de trás deles. Eu me lembro quando o meu professor, ele chegou com o primeiro celular que tinha lançado aí do sistema operacional Android. A gente ficou louco, porque a gente nunca tinha visto algo tão bonito, diferente, né? Era muito bonitinho o celular. E aí, galerinha, a plataforma de seu desenvolvimento é Java, C, que é a linguagem que vocês aprenderam aí no módulo passado, e C++. Ele possuía
ele possui, no caso, a licença de código aberto, tá bom? Criado, desenvolvido através do sistema Linux. Então, olha aí, o Android que vocês tanto utilizam aí nos seus smartphones, eles vêm aí, ó, da geração Linux, tá? Tem aí sistemas integrados com o sistema da Google. Então, algo que é bem característico dos sistemas operacionais Androids é que eles sempre estarão juntos com um conjunto de aplicativos da Google, tá? Sempre você vai ter no seu sistema operacional vários arquivos da Google junto com esse sistema Android, tá certo? Sua arquitetura é dividida aí em kernel, em runtmake, tá? Em bibliotecas, framework e muitos outros aplicativos, tá certo? E aí, galerinha, o Android, ele passa na frente, né? Ele já teve várias versões, e o que é o mais legal é porque as empresas, elas conseguem modificar o Android de acordo com a sua cara. Então, uma empresa que tem essa característica de modificar o Android é a empresa Motorola. Os celulares da Motorola, eles têm essa característica, tem um Android bem diferente. Eles têm esse costume de modificar o sistema operacional para ter a sua cara, por exemplo, tá bom? Galerinha, nessa aula de hoje a gente falou sobre esse histórico, tá certo? E aí, pessoal, eu vou deixar disponível para vocês, depois vocês podem até me cobrar, um livro que nós iremos utilizar ao longo do nosso material, das nossas aulas. Vou disponibilizar também um material para leitura para vocês, caso vocês queiram pesquisar outros assuntos e até antecipar o conteúdo que nós veremos nas próximas aulas, tá bom? Galerinha, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui. Nós iremos nos encontrar na próxima semana. Fiquem com Deus. Um forte beijo, um forte abraço. Até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.